Já parou? Boa tarde, povo abençoado. Boa tarde, povo abençoado. Começando mais uma live, começando mais uma ministração, falando a respeito do poder de Deus que confirmou o Evangelho, que foi a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo confirmou o Evangelho da cruz e do sangue, que é o Evangelho que tem vida e poder. E é por ele que vamos entrar no céu. É pela cruz de Jesus é que vamos entrar na eternidade. Amém? Em breve nós vamos começar essa ministração. Em breve. Fazer o compartilhamento dela. E em breve nós estaremos tratando deste assunto. Venha fazer parte desta fileira que vai padecer. Somos errantes, mas em breve iremos para o além do véu. Hoje eu te convido para uma festa no país do santo esplendor de luz. Eu tenho pressa, pois pode ser hoje a volta de Jesus. Adeus, planeta Terra, adeus. Eu me despeço, pois a qualquer hora eu tenho que partir. Adeus, planeta Terra, adeus. Preparados estamos Para muito breve com Jesus subir. Adeus, planeta Terra. A paz do Senhor, Aninha, filha do Rei Jesus. Paz do Senhor, que Deus abençoe no mais poderoso nome de Jesus. partir. Aleluia! Adeus, planeta Terra, adeus. E em breve nós vamos iniciar essa ministração. Só estou fazendo o compartilhamento dela. Aleluia! Preparados estamos para muito breve com Jesus subir. Preparados estamos para muito breve com Jesus subir. Deus olhando do céu para a terra não viu Um justo sequer, até mesmo seus seguidores o abandonaram, negando a fé. Seguíamos ser levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade, chegou à vontade, estendeu sua mão. Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. A porta é Jesus. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria morrer. Levaram diante de Cristo, neste mesmo ato, ele sendo a porta, e ela passou, e ela passou. Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. e a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos Por causa das transgressões,
Jesus tirou luz da rede, caindo a parede da separação. Pois Ele é tão bom, pois Ele é tão bom. Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom que abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. 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 Aleluia, povo abençoado. Estamos prestes para iniciar a ministração. Estou fazendo só o compartilhamento desta live. Que Deus seja louvado. Aninha, filha do Rei Jesus, é verdade. É uma canção poderosa. É os hinos da igreja que tinha luz de verdade. Que cantava os hinos do céu, o hino do arrebatamento, os hinos da cruz. Vamos relembrar os tempos da igreja velha, povo abençoado. E é o evangelho antigo que o Senhor quer que nós retornamos ao verdadeiro caráter da imagem de Cristo, que representa a santidade, a justiça, que representa o caráter das vestes limpas. Amém? Com Deus, paz daquele toque, Senhor. Minha alma cansada descer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Mas daquele pobre Senhor. Renato Moura, Deus seja louvado. Aleluia. Que Deus abençoe o Senhor no mais poderoso nome de Jesus. E Pablo Abreu, paz do Senhor, amado irmão, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o Senhor no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Sua mão me guiará, basta que me toque, Senhor. Aleluia. Pai do Senhor, amado irmão Renato Moura, que Deus abençoe o Senhor no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Em breve nós vamos começar a nossa ministração, povo abençoado. Primeiramente, só estou ajudando a compartilhar essa live aqui para as mais pessoas. Aleluia. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesa da cruz em seus ombros, ali vai gemendo, Não tendo alguém a seu lado pra me amparar. vejo com os olhos até os seus passos na areia.
Vejo o lugar da cadeira ali esperar. Pesadado na cruz, olhar de ternura, olhando e dizendo: ó Pai, consumado está. Deus, o seu Pai lá do céu, atônito olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir. tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mistério nesta hora Escritura cumprir. Vejo lugares até os seus passos na areia. Vejo o lugar da cadeira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Como um cordeiro de Deus não abriu Sua boca, e ao matador lhe seguiu sem reclamar. Formosura nenhuma ali em seu rosto, e caro por nós os pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo legar na cadeira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Vejo com os olhos na fé os seus passos na areia. Vejo com os da cadeira ali esperar. Aleluia, povo abençoado. Ajude a compartilhar essa live. Aleluia, em breve nós vamos começar só aqui compartilhando nos grupos, no WhatsApp. Aleluia, para que alcance mais pessoas, para que elas possam ouvir a mensagem da salvação. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, porque o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, porque o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Aleluia! O amor revelado, pra que tu é pecado, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, quem tanto te amou. Tua sua caneta e escreveu com sangue a tua salvação. E hoje aceitares e o mundo deixares ver a solidão. Se a
a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou. Porque o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Aleluia, glória a Jesus, povo abençoado. Glória ao nosso campeão que venceu na cruz, povo abençoado, para nos salvar, para nos redimir. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Vem do alto lá do trono do Supremo, liga as cópias das bênçãos lá do céu, que se espalha sobre todo o globo terra, onde habita os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Aleluia. Clamas e espera muito tempo pelas bênçãos lá do trono do Senhor. Tu jejuas e deixa mais cai teus prantos, e da taça o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que em breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Paciente, espera em Deus, ele confia. Como Abraão, Davi, Jó lhe esperou. Pelos santos de Ana, Deus lhe deu filho. Ouviu Elias e também ouve o teu clamor. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu, 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 vitória que vem lá do céu. Então, povo abençoado, vamos começar a nossa ministração. Tá ficando muito tarde.
Em breve nós vamos encerrar essa ministração. Já fiz o compartilhamento. Essa live está rodando nos grupos do WhatsApp, também está rodando também nos Facebook. E glória a Jesus. Glória a Jesus. Que Ele possa nos ajudar, povo abençoado, a nos preparar nestes dias que são maus. Nestes dias em que cada um já sabe o que está acontecendo e nós não podemos ser mais ignorantes a respeito disso. Porque se nós crentes sabemos que as profecias dos tempos proféticos já começaram a se cumprir ao pé da letra, então isso já é um aviso para nós cristãos nos preparar para a eternidade. E preparar a nossa vida, preparar o nosso coração para estar em prontidão, porque nós sabemos que as estações mudou, os tempos mudaram. Os tempos já não são mais os mesmos como era 20, 40, 50 anos atrás. Que a própria igreja tinha um padrão de justiça, tinha um padrão de Cristo Jesus. E no decorrer dos tempos a igreja foi se distanciando aos poucos, tirando o evangelho da cruz, tirando o círculo de louvor, tirando o círculo de oração e mudando as músicas já não eram as músicas mais do céu, agora já são músicas centradas para o homem, músicas, louvores centrados ao homem. Tirar as músicas de exaltação a Deus, tirar as músicas de arrebatamento, as músicas do céu. Então, no decorrer dos anos, o engano entrou, mas entrou devagar na igreja hoje. Mas Deus está de volta a casa, povo abençoado. Deus está de volta nesta época, nessa geração, acordando a igreja amada do Senhor, para que retorne ao evangelho original da cruz. Pare de pregar o evangelho da prosperidade. Pare de pregar o evangelho motivacional. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um evangelho do caminho estreito. É o evangelho de renúncia. É o evangelho de matar o meu eu. É o evangelho da ressurreição. E é essa ressurreição que eu quero tratar hoje, deste assunto. Porque quando trata-se de ressurreição, povo abençoado, tem que se tratar de morte. E quando trata-se de morte, nós temos que matar o nosso eu, as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas carnalidades, para que a gente possa ressuscitar. Porque o caminho estreito é que vai fazer com que a gente ressuscite. E a melhor ressurreição é essa, que nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo ressurreto, um corpo magnífico. Essa é a grande promessa que Cristo Jesus comprou lá na cruz. Ele comprou essa promessa, povo abençoado, para trazer esse encorajamento para nós cristãos, para que a gente ande em novidade de vida, ande em uma vida sacrificial, ande uma vida negando a si mesmo, para que você possa obter o prêmio daquele corpo, o prêmio do corpo glorificado. Porque a nossa felicidade não é aqui na terra, a nossa felicidade é lá no céu. Aqui na terra é tudo temporário, é tudo passageiro, é tudo ilusão, tudo isso vai acabar, tudo isso tem um fim. E essa terra já está reservada ao fogo, povo abençoado, ao fogo. Então nosso foco tem que ser celestial, não tem que ser terreno. O nosso foco tem que acrescentar em nossa vida a amabilidade, o domínio próprio, o amor, a perseverança, a paciência, a imagem de Cristo em nós. Rônison Furtado, glória a Deus, que Deus abençoe o Senhor no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Então as qualidades de Cristo, a imagem de Cristo, ela tem que se tornar um só conosco, quando nós estamos de fato negando a nossa vida, para dar espaço ao Espírito Santo, para que ele possa habitar totalmente em nosso ser, em nosso caráter, para que a gente coloque em prática tudo aquilo em que ele nos ensinou, povo abençoado. E ele deu grandes ensinamentos. E um desses ensinamentos mais profundos que ele deu para nós, a igreja de Cristo, foi esse. Para que a gente não faça a nossa vontade, mas fazemos a do Pai. E a vontade do Pai é superior, a vontade do Pai é soberana. E tudo que a vontade do Pai quer e que nós quer que nós faça, e que o Senhor exige que nós façamos, é andar na santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus, ninguém verá o reino dos céus. Está escrito em Hebreus 12, 14. Para entrar no céu há um padrão, e o padrão é somente aquele. Santidade, povo abençoado, santidade. Santidade.
E o que vai fazer eu andar na santidade é o Espírito Santo. Porque se eu sou cristão e eu estou andando nesse caminho, eu preciso de poder. Todos nós precisamos de poder para andar no caminho estreito. Porque é um caminho difícil, é um caminho apertado, é um caminho que tem dificuldades. Se a gente não tiver o Espírito Santo para nos ajudar, não tem salvação. Não tem como você entrar no céu. Porque toda hora o diabo vai te bater. Toda hora as trevas vai deixar você, como é que se diz? Não vai deixar você chegar no padrão de Deus. Mas quando você está revestido do Espírito Santo, das armas da justiça, das armas da perseverança, então você consegue chegar no alvo. Porque a Bíblia está escrito somente para os vencedores. Aqueles que vencem esse mundo, vencem Satanás, vencem o diabo, vencem o pecado na sua vida. Por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos dá a vitória. O sangue de Jesus é que nos dá poder, povo abençoado, para nos purificar a nossa vida. E que o sangue de Jesus nós temos que abraçar ele, porque sem o sangue e sem a cruz não tem evangelho, povo abençoado. Não existe evangelho sem cruz e sem sangue. E eu não estaria aqui pregando para vocês, povo abençoado. E se eu estivesse pregando para vocês um evangelho que não tem cruz e sangue, eu estaria sendo mentiroso aqui. Mas se a verdade chegou na terra, povo abençoado, se a verdade chegou no nosso tempo, nós temos que obedecer à vontade daquele que está nos convocando e pedindo para que a gente retorne para o evangelho da cruz. Porque o evangelho da cruz é que nos ressuscita, povo abençoado. E falar da melhor ressurreição, falar deste assunto, falar deste tema, significa que é uma promessa e que ela só está nos aguardando para nós chegar até lá. Eu quero ler a escritura para nós iniciarmos na escritura. Oi, estamos aqui. Hebreus 11:35. Hebreus 11:35, povo abençoado. Vamos começar por essa escritura, para falar desse título que eu amo, eu gosto. Eu amo demais. Eu amo a ressurreição. E nós temos que amar a ressurreição. Porque a ressurreição, povo abençoado, é algo em que, se você partir dessa terra, você vai partir para a eternidade. Você vai viver, a sua eternidade se inicia. E a sua eternidade lá em cima com o Senhor é para sempre. É para sempre. Pode passar 1 trilhão de anos lá com o Senhor, ainda nem começou a eternidade. Eu amo a ressurreição, porque trata-se do poder de Deus. E aqueles que morrem em Cristo, eles não morrem. A Bíblia diz que eles dormem. Eles dormem com Cristo. Eles estão dormindo, estão descansando. E eles estão descansando, povo abençoado, das suas obras. Das suas obras que ele fez aqui na terra. E eu falo obras, povo abençoado. Não falo fé. Eles não estão descansando da sua fé. Eles estão descansando das suas obras. Deus, povo abençoado, não vai cobrar a nossa fé. Mesmo que eu seja um cristão cheio de fé. Mas se eu não tiver obras, eu não entrarei no céu. Mas se eu tiver fé e acompanhado de obras, então eu sou um cristão vivo. E com o direito e o privilégio de entrar no céu. Porque Deus vai nos justificar através do seu sangue. Porque você trabalhou para ele. E quando vamos ler aqui em Hebreus 11:35, vai nos dizer assim. Vai nos dizer assim em Hebreus 11:35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Em outras traduções, está melhor ressurreição. Muitos foram apedrejados, muitos foram torturados, muitos se recusaram a ser libertos,
Mas o que eu quero trazer é a seguinte questão. Que eles estavam, povo abençoado, defendendo a mensagem de Cristo. Essas pessoas que são um exemplo para a igreja, principalmente a igreja primitiva que foi perseguida, é um exemplo porque nos encoraja para que nós, igreja, nesse tempo presente, possa defender a mensagem de Cristo. E quando eu falo defender a mensagem de Cristo, é defender a mensagem do Evangelho eterno, de Jesus Cristo. O Evangelho que repreende o pecado. O Evangelho que traz salvação. O Evangelho verdadeiro. É esse que o Senhor quer que nós defende com a nossa própria vida. Ou seja, que nós perca a nossa vida diante dessa mensagem. Essa mensagem tem que ser a mensagem mais importante para nós. Mais importante para nós. Se Deus, o próprio Deus, que desceu do céu para nos trazer a redenção, nem o próprio Senhor Jesus, povo abençoado, nem o próprio Senhor Jesus, quando veio aqui na terra para cumprir a missão de nos trazer a vida eterna, nem ele considerou a vida dele importante, povo abençoado. A mensagem era superior acima de tudo. Acima de tudo. E se observar, a forma como Cristo andou aqui na terra foi um exemplo perfeito. Um exemplo de ressurreição. Um caminho que leva à ressurreição, que é o caminho estreito. E é por ele que devemos trilhar. Até morrer aqui na terra, povo abençoado. Morrer aqui na terra, você tem que morrer aqui em vida. Morrer em vida significa que você tem que morrer para suas vontades. Você tem que mortificar a tua carne. Você tem que matar a natureza do diabo que há em ti, que há em nós. Que nós estamos vestidos nessa natureza que é pecaminosa, que é maligna. E Cristo quer que a gente pendure ela. E quando nós vivemos a vontade do Senhor, que é a santificação, que é a crucificação dessa natureza pecaminosa e que arranca essa natureza dentro de nós, inativa os desejos dela, nós estamos mortos. Aqui, andando vivo na terra, mas mortos para si mesmo. Então você vai ressuscitar. Lembre-se bem, povo abençoado. Somente quem não tem mais ego, quem não tem mais orgulho, que tem um coração limpo, esses têm o direito de participar da ressurreição. Da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna. Cristo Jesus falou em João 5: aqueles que tiverem praticado bem, ressuscitarão para a vida eterna. E quando falo de prática, quer dizer que eles eram constantes em praticar o bem, constante em fazer o bem, constante em fazer progressos de qualidades, de atitudes que demonstrava frutos dignos da cruz, frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de poder, como é que se diz, que tudo o que eles faziam era tudo para o bem, era santidade. Bem significa santo, santo, ou seja, povo abençoado, os que tiverem praticado bem irão ressuscitar para a vida eterna. E os mortos que estão nesse exato momento, que estão dormindo em Cristo nesse exato momento, dormindo no pó da terra, povo abençoado, eles só estão aguardando por uma única voz. Uma única voz que é capaz de fazer com que eles levantem do pó. Essa voz é a voz de Deus. A voz de Deus que ressuscita mortos, povo abençoado. E a voz de Deus que vai tirar um povo dessa terra. Porque ele não vai tocar os seus pés aqui na terra. Ele vai estar lá nas nuvens. E quando ele tocar a trombeta, e quando ele gritar por meio da trombeta, então os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados. O processo do arrebatamento é um processo em que você sai dessa terra e você passa para uma esfera espiritual. Ou seja, você morre aqui na terra e recebe um corpo glorificado. Você recebe um novo corpo. Porque carne e sangue não vai entrar. Carne e sangue não vai entrar. Somente se a gente viver uma vida espiritual.
E como é que eu vou viver uma vida espiritual? Quando eu deixo de viver a minha vida. Quando eu deixo de viver as minhas vontades. Então o espiritual toma de conta do meu ser. Toma de conta do controle da tua alma. O Espírito Santo, a natureza espiritual em ti, fica fortalecida, fica forte, fica, digamos, imbatível. E os seus passos, os seus alicerces estão firmados na rocha. Mas o seu espiritual está em um nível muito elevado. E quando o espiritual está num nível muito elevado, a primeira coisa, as primeiras características de uma natureza espiritual, quando ela está no estado evoluído na vida de um cristão, número 1, a primeira característica no número 1, que ela fica angustiada, número 2, fica gemendo, número 3, fica triste por estar neste lugar. A natureza espiritual, quando trata-se da natureza espiritual, quando está no coração do ser humano, povo abençoado, o espírito geme, o espírito se angustia por estar nesse lugar. Ele quer ir embora, povo abençoado, ele quer o céu, ele quer a eternidade, ele anseia por sair fora deste lugar. Porque este lugar, povo abençoado, não é o nosso lugar. Esse lugar é ilusão, esse lugar é passageiro, esse lugar vai ser destruído. Esse lugar só é pecaminosidade, só é prazeres da terra que só leva à morte. E nós temos que negar a nossa vida aqui, negar esses prazeres, para que a gente possa entrar na vida eterna. O nosso foco é lá em cima, povo abençoado. Deus preparou um corpo, não foi corpo de carne e sangue não, foi um corpo glorificado, o corpo semelhante ao do Senhor Jesus, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, está escrito em Filipenses 1, vamos lá em Filipenses 1, esse corpo que o Senhor Jesus reservou para nós, aleluia, em Filipenses 2 na verdade, só para trazer essa escritura, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, que ele prometeu para a igreja, povo abençoado, para a igreja. Filipenses 2, é no 3. Eu quero ler no versículo 3:10. Filipenses 3, no versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Cristo Jesus já fez a parte dele lá na cruz. Ele fez a parte dele, carregou a cruz, nos deu a vida eterna e, claro, abriu um caminho diante de nós para que a gente trilhe por ele, o caminho estreito. Cristo Jesus preparou promessas, preparou mansões, preparou este corpo glorificado e preparou este dia. Esse dia único em que ele vai tirar os vencedores dessa terra para a eternidade. Ou seja, se Cristo Jesus fez a parte dele, a igreja tem que fazer a parte da igreja, a parte dela. E qual é a parte dela? Seguir os mesmos passos do marido, seguir os mesmos passos do Senhor Jesus, para que ela entre na vida eterna, para que ela alcance a promessa, o poder da ressurreição. Quando trata-se de ressurreição, povo abençoado, trata-se de uma corrida em que nós temos que correr para chegar lá. Se eu ficar estático, povo abençoado, se eu não mudar a minha vida, se eu não trilhar o caminho estreito, se eu continuar vivo, fazendo as minhas vontades, sendo desobediente aos comandos do Senhor, eu não irei ressuscitar para a vida eterna, mas eu irei ressuscitar para a morte. Porque há duas ressurreições diante de nós. Umas são para os maus e umas para os bens. Mesmo que eu sou cristão,
Isso não significa que eu estou salvo. Eu posso receber Jesus, eu posso ser evangélico, mas se eu não estiver fazendo a vontade do Senhor, eu me constituo como uma pessoa que é maligna do mundo. Da mesma forma, não vai ter diferença. Porque a carnalidade de Adão, os meus desejos em Adão, vai continuar vivo nessa jornada. Mas se eu sou cristão e evangélico e firmes em Cristo, eu tenho que crucificar a minha natureza carnal, fazer a vontade de Jesus. Assim eu me constituo e entro na nova vida que é o Adão espiritual, que é Cristo Jesus, o que vai me ressuscitar para a vida eterna, povo abençoado. Eu não posso continuar na vida de Adão, aonde eu estava lá no mundo e pegar aquelas coisas do mundo e trazer para cá, para o caminho de Cristo. Não, isso é perigoso, povo abençoado. Isso pode trazer uma morte espiritual. A Bíblia diz que aqueles que voltam para o mundo de volta, a Bíblia diz que era melhor ele nem ter conhecido a verdade. Mas não saindo do foco aqui, não saindo do foco da ministração, que a ministração é a ressurreição, eu quero trazer o seguinte, que essa é a nossa parte que temos que fazer. Nós temos que lutar, desenvolver a nossa salvação. A minha salvação, a sua salvação, nós temos que fazer a nossa parte, povo abençoado. Nós temos que fazer a nossa parte. E lembre-se bem, sempre humildes, povo abençoado. Sempre humildes. Não vai fazer trabalhos, jejuns, um volume de sacrifícios em que você vai achar que vai te colocar no céu. Não, não faça isso. Isso é méritos. Isso são obras suas. Faça pela vontade do Espírito, não da vontade da carne. A vontade do Espírito, povo abençoado, ela leva à humildade. Mesmo que eu faço um evangelismo e alcanço 20 almas, isso é nada diante do Senhor. Eu só tenho que me abaixar e ser humilde. Porque essas coisas, os trabalhos, a forma em que eu desenvolvo a minha salvação, se não tiver no espiritual, eu vou me orgulhar. E isso será muito trágico. Isso será muito trágico. Isso vai levar o mesmo pecado dos fariseus. O pecado dos fariseus, povo abençoado, foi terrível, foi trágico. E eles bateram na pedra de esquina. Eles bateram na humildade que é Cristo. Ou seja, eles eram retos, eles eram perfeitos, eles enjoavam 2 vezes, eles obedeciam o Senhor perfeitamente. Mas o que fez com que eles perdessem a salvação, povo abençoado, foi porque eles se orgulharam das suas obras. Mas o caminho se abriu diante deles. Cristo Jesus, a porta está aberta para toda a humanidade. Então, se eles crerem no Senhor Jesus, vão ser salvos. Mas lembre-se, eles estão endurecidos até hoje. E até hoje eles têm resistência ao Evangelho de Cristo. Mas Deus vai resgatar eles lá na tribulação. Deus vai resgatar eles. Então nós estamos na era da igreja, na era da graça, na era da oportunidade. De nós pegar essas oportunidades e colocar em prática em nossa vida. Lembre-se, povo abençoado, o que vai fazer com que a gente alcance a ressurreição é a prática, povo abençoado, é a prática. Não é eu ler de Gênesis a Apocalipse. Não, povo abençoado. Isso só vai te fazer você se orgulhar do conhecimento, vai fazer você se distanciar de Cristo por causa do excesso de conhecimento em que você não colocou nenhuma letra em prática. É por isso que hoje a gente vê aí cristãos orgulhosos. Se perguntar para eles a mensagem do Evangelho, eles falam, não, eu já sei. Eu sou crente, vai pregar para os que não são salvos. Sendo, povo abençoado, que a salvação nenhum pode bater no peito e dizer que é salvo. Nenhum. Aquele que bater no peito e dizer que está salvo, povo abençoado, é o dia que ele caiu. A salvação é uma esperança. Deus nos trouxe foi esperança para nós entrarmos.
Nem o apóstolo Paulo bateu no peito para dizer que estava lá dentro. Nem o apóstolo Paulo. Eu falo do apóstolo Paulo. O gabarito mais forte da Bíblia. O homem que escreveu um terço do Evangelho. Nem ele bateu no peito para dizer que estava salvo. Nem ele. Isso significa, povo abençoado, que é esperança. E a esperança vem conforme o meu trabalho. Porque quando eu começo a trabalhar e começo a evoluir no meu trabalho e começo a ser humilde, começo a ser transformado por meio da mensagem da cruz, então a minha esperança aumenta. E as minhas chances de alcançar a ressurreição é muito maior. Mas se eu fico estático, desobediente, morno, então a esperança é menor. A esperança é menor. E a esperança, povo abençoado, Cristo Jesus quer que nós lute pela nossa alma. Que conserve a nossa alma por meio da obediência. Para que a gente alcance essa promessa. Essa promessa que vamos ressuscitar algum dia. Essa promessa que vamos ser arrebatados. Porque o arrebatamento é uma ressurreição. O arrebatamento é uma ressurreição também. Porque quando fala-se do arrebatamento, povo abençoado, fala-se de morte. Porque você vai deixar essa natureza carnal. Você vai deixar esse corpo aqui na terra. E você vai ganhar um corpo novo. E para ganhar um corpo novo, a sua alma tem que sair. E quando a sua alma sai desse corpo, é morte. É morte. É uma transição que você sai dessa terra e vai para o céu. No mundo espiritual. Quem prometeu isso foi Jesus. E as palavras de Jesus nunca caem por terra. Elas vão se cumprir, povo abençoado. E já está se cumprindo se a gente olhar para esse tempo presente e ver. Basta olhar nos jornais, basta ver as coisas que estão em nossa volta. Não são nada boas. Cada vez mais está se intensificando o pecado, intensificando as malignidades, intensificando o pecado sexual. O pecado sexual é um dos sinais da volta de Cristo Jesus, antes da volta de Cristo Jesus. E o pecado sexual está em larga escala. Hoje você basta ir na rua, a forma como a sociedade está cada vez mais já quase deitada nessa malignidade. Da mesma forma como foi nos tempos de Ló, como foi nos tempos de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade que foi destruída, povo abençoado, por Deus, por causa do homossexualismo e do pecado sexual. E essa praga, povo abençoado, esse pecado está em um nível muito alto na nossa geração. Nós não podemos ser ignorantes, povo abençoado, a respeito desses fatos. Eu falo para nós cristãos, até mesmo as pessoas que são do mundo, que não conhecem nem Deus, povo abençoado, já sabem que os tempos chegaram. Já sabem que o fim dos tempos chegou. Eles já sabem que o fim dos tempos chegou. E nós como igreja fica se enganando a nós mesmos, achar que as coisas vão ficar boas daqui para frente. Vai não, povo abençoado. Deus quer tirar o povo da terra. Aquele que busca Deus de verdade está gemendo, querendo ir embora desse lugar. Não está mais aguentando as perversidades dessa terra. Não está mais aguentando ficar nesse lugar. Aqueles que buscam Deus de verdade, eles já não querem mais ficar nesse lugar não, povo abençoado. E olha bem, Deus, os ouvidos do Senhor, eles são muito abertos para orações do justo. E se o justo chora e clama por ele vai tirá-los, povo abençoado. Ele vai tirá-los. Nós temos que andar na justiça, povo abençoado. Nós temos que andar na integridade, na justiça. E temos que limpar o nosso coração. Porque haverá um dia, povo abençoado, em que essa promessa vai se cumprir diante de nós. Uma promessa em que muitos estão desejando, povo abençoado. E quando eu falo de muitos, eu falo de poucos. Porque o povo de Deus é um povo pequeno aqui na terra. É um povo pequeno. É um povo pequeno, povo abençoado. Nesse tempo presente, essa geração não gosta de Deus. Eles apartaram, tiraram Deus das suas vidas. Mas Deus está pedindo por arrependimento de todos. Desde o macumbeiro
Até o cristão obediente, Deus está pedindo por arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, arrependimento das nossas malignidades, arrependimento dessa geração, arrependimento dessa nação. O Senhor está fazendo uma convocação geral, povo abençoado, geral, geral. Porque a eternidade está bem aqui do outro lado. E lembre-se bem, povo abençoado, a eternidade vai começar. Vai começar. A eternidade vai começar. Ela vai iniciar. Ela vai iniciar, povo abençoado. A eternidade vai se iniciar. Ela está bem aqui do outro lado. Está bem aqui do outro lado. Se nós analisarmos os tempos proféticos, nós estamos na era da igreja. Quando a era da igreja finalizar, a era da igreja finaliza no arrebatamento. Quando o arrebatamento se cumprir, finaliza a era da igreja. E começa a outra dispensação, a outra era. A era da tribulação. Depois que acabar a era da tribulação, vem o reinado de Cristo na terra. Depois que finalizar o reinado de Cristo na terra, vem o juízo do trono branco. Depois do juízo do trono branco, vem o novo céus e a nova terra. E eu quero que você e eu lute para entrar lá. Lute para entrar lá, no novo céus e na nova terra. Mas para entrar lá no novo céus e na nova terra, eu não posso entrar lá de qualquer jeito. Eu não posso entrar lá com esse corpo de carne. É necessário que eu viva uma vida espiritual aqui para ser um espiritual para entrar lá. Porque o reino de Deus é para os nascidos de novo. Aqueles que nasceram, povo abençoado, da palavra. Aqueles que nasceram da cruz. Aqueles que nasceram do evangelho do sangue. O reino de Deus está preparado para eles. Está preparado também para o povo de Israel também, mas é outra agenda, não é a agenda da igreja. O povo de Israel, Deus vai lidar com eles em forma diferente. Deus vai lutar para resgatar eles, trazendo a verdade para eles, que Cristo ressuscitou e Cristo morreu, Cristo salvou eles. E por meio da fé, e por meio, se eles acreditar e eles ter fé e receber o Senhor Jesus naquela época que está vindo aí, eles vão ser salvos. Eles vão ser salvos. Mas para nós, igreja, aonde nós estamos na era da graça, aonde nós estamos na era da misericórdia, aonde nós estamos na era do perdão, então tudo que o Senhor quer que nós fazemos é a nossa parte. Porque Ele fez a dele. Ele fez a parte dele. E Ele quer que nós cristãos fazemos a nossa. Fazemos a nossa parte. E a nossa parte é aqui no versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participar, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É participando, povo abençoado, dos sofrimentos dele. Porque o sofrimento, povo abençoado, o sofrimento nos traz a humildade. O sofrimento nos leva à humildade. O sofrimento nos aperfeiçoa. O sofrimento nos faz como os cristãos obedientes. Porque Cristo foi obediente aqui na terra por meio do sofrimento, povo abençoado. Por meio do sofrimento. Por isso que ele o nosso Senhor Jesus é conhecido como homem de dores. Homem de dores. Varão de dores. Porque ele estava vivendo uma vida sacrificial, trazendo um exemplo para a igreja. Para que ela possa entrar no céu, é necessário que ela seja e que ela viva uma vida sacrificial. Vida sacrificial é busca, povo abençoado. É santidade, é justiça, é prática. É uma vida cada vez mais que você negue. Uma vida de autonegação. Uma vida de autonegação. E negar a minha vida é fazer e colocar em prática e obedecer a Deus. Deixar de viver a minha vida aqui para ganhar a outra do outro lado. Para ganhar a outra do outro lado. Povo abençoado, nós estamos nos tempos proféticos e cada vez mais as coisas estão se apertando, povo abençoado. As coisas estão se apertando. Os juízos de Deus estão acontecendo na terra.
A Bíblia está se cumprindo, povo abençoado. Deus quer que a gente seja sábios. Sábios. Lembre-se bem, a sabedoria que o Senhor quer que a gente peça para Ele é a sabedoria do Espírito Santo. Se a gente pedir a Deus, Ele dá. Está escrito lá em Tiago. Se a gente pedir a sabedoria, Ele vai nos trazer. E quando a gente é sábio, povo abençoado, a gente se prepara. A gente não fica brincando com a nossa salvação. Porque a sabedoria que o Senhor dá é uma sabedoria totalmente diferente da sabedoria do mundo. A sabedoria que Deus nos dá, ela é pacífica, ela é pura, ela nos traz a humildade, ela nos humilha. Ela nos faz conhecer, ela nos traz um entendimento de quem é Deus de verdade. A sabedoria do Espírito Santo nos mostra quem é Deus de verdade. E o Deus de verdade, povo abençoado, é aquele que julga o pecado. É aquele que não tolera, aquele que é santo 3 vezes, aquele que ressuscita. É desse Deus que a gente devemos temer. É desse Deus, povo abençoado, é desse Deus. Não do Deus bonzinho, do Deus que é amor, que vai te dar carro, que vai te dar esposa, que vai te dar marido. Desse Jesus que a igreja criou, que não julga pecado, que vai colocar pessoas lá no céu em pecado, desse Jesus, desse Deus que vai colocar pecadores na prática do pecado lá no céu. Não, não. É do Deus que vai levar pecadores, mas pecadores arrependidos, pecadores que abandonaram os seus erros, que construíram a sua salvação aqui. É desse Deus que nós devemos temer. Lembre-se, povo abençoado. Ele expulsou Satanás do céu. E se ele expulsou Satanás do céu, isso significa que pecado nenhum vai entrar mais. E se ele expulsou digamos, aquela pessoa que entrou lá no céu, na festa. Ela entrou lá no céu. Aquela pessoa entrou lá no céu, povo abençoado, lá na festa. Na festa do banquete, aquela pessoa entrou lá no céu. Mas Deus olhou para ela e falou: amigo, como entraste aqui sem as vestes? E ele baixou a cabeça, porque estava no pecado. E Deus sapecou ele de lá. Então, povo abençoado, pecado nenhum vai entrar no céu. Pecado nenhum. Nós basta nos arrepender aqui. Quando nós se arrepende, o sangue nos purifica. O sangue tira o vestígio de pecado em nós. Claro que a gente vai continuar pecando sempre. Claro que a gente vai continuar pecando sempre. Mas o sangue de Jesus vai nos recolocar de volta na santidade. Porque o sangue de Jesus é que faz com que a gente ande na santidade. Porque quando nós pecamos, nós se arrependemos. E alcançamos a misericórdia quando nós abandonamos. O verdadeiro arrependimento é aquele que abandona. Não é aquele que vive na prática do pecado, não, povo abençoado. Aquele que você se arrepende aqui e volta a praticar o mesmo pecado, não. É aquele que você abandona e não volta mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. Se você, digamos, que prostituía, se arrependa disso e não volte mais a prostituir. Não volte mais. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Aleluia. Então, que a gente possa conhecer Cristo Jesus. Que a gente possa conhecer totalmente Cristo. E que a gente seja participante dos sofrimentos dele. Ah, povo abençoado. Relembrando a escritura que eu ia ler e acabei lendo essa. Só para nós finalizar, já está de noite. Eu quero encerrar essa live. Aqui, a última escritura para nós finalizar. Filipenses 3:21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos, olha só,
Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia! Então ele vai nos transformar para que a gente esteja em um corpo novo, semelhante ao dele. Isso significa que o corpo semelhante ao dele é, número 1, espiritual e número 2, físico. O corpo do Senhor Jesus que ressuscitou é um corpo físico e espiritual ao mesmo tempo. Quando falo de físico e espiritual, as primeiras características que a gente pode notar é que esse corpo é físico porque ele comeu peixe. Ele comeu peixe e ele estava ali fisicamente diante daquela multidão e diante dos seus discípulos. Isso significa que é um corpo físico. E também espiritual ao mesmo tempo, porque é um corpo que atravessa paredes. É um corpo em que ele estava lá em Emaús, desapareceu, estava em uma ocasião, em um evento, desapareceu. Ele se mostrou para mais de 500 pessoas. Então é espiritual. Então é este corpo que Cristo Jesus falou, que nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. Semelhante ao dele, povo abençoado. E eu falo de um corpo, povo abençoado, imbatível. Isso é a melhor ressurreição. Isso é uma ressurreição superior. Porque a ressurreição que esse dia está prestes para acontecer, será uma ressurreição que a gente vai receber este corpo aqui. O corpo semelhante ao do Senhor Jesus. E o corpo semelhante ao do Senhor Jesus, povo abençoado, nós podemos notar e observar em Apocalipse 1. Em Apocalipse 1, quando João viu e se assustou. Voltei-me ver quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros de ouro, entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça, olha só o corpo que nós vamos ter. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. E seus olhos eram... Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente. E a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Este é o corpo, povo abençoado. Este é o corpo que nós vamos ganhar. Nós vamos ter os cabelos brancos, nós vamos ter olhos como chama de fogo. Nós vamos ter um corpo semelhante. A palavra semelhante significa igual, igual ao dele. Corpo físico e espiritual. Mas olha só, nós vamos ter todas as características do corpo de Cristo e vamos ter todas as qualidades do caráter de Cristo e da imagem de Cristo. Ou seja, todas as qualidades que você pensar nós vamos ter. Qualidades do bem. Domínio próprio, amor, bondade, fidelidade, submissão. Todas as qualidades nós vamos ter. Mas a gente não vai ter, povo abençoado, na eternidade. Quando essa eternidade se iniciar para os humildes e santos, uma das qualidades, essas 3 qualidades que a gente não vai ter lá. Mas é um privilégio só de estar lá, e com Cristo já é um privilégio. Que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Essas 3 a gente não vai ter, só Cristo, só Deus. Amém? Então, povo abençoado, falar da melhor ressurreição é falar de esperança.
Falar da melhor ressurreição é falar que nós temos que sofrer e padecer por Ele. Nós temos que crucificar a nossa carne, os nossos desejos, os nossos sentimentos e, claro, povo abençoado, ser muito sábio nesse tempo presente, porque há uma ressurreição do outro lado. Há uma ressurreição do outro lado e ela está vindo. Ela está vindo, povo abençoado. Ela está vindo. Amém. Que Deus proteja a ti, que o Senhor possa trazer luz, trazer entendimento, para que o Espírito Santo possa nos preparar, nos capacitar para este caminho. E lembre-se, povo abençoado, só vai ressuscitar quem tiver morto. E eu não falo morto que morreu no pecado, não. Não, esses que morreram no pecado já é para condenação. Eu falo aqueles que morreram em Cristo. E morrer em Cristo é aqui em vida, povo abençoado. Porque quando você finaliza aqui na terra, você só aguarda a sua promessa. Só isso. Você só dorme aguardando a promessa. Porque você já morreu aqui em vida. E morrer aqui em vida é só obediência, povo abençoado. Quando eu obedeço a Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu estou morrendo para mim mesmo. E a obediência ao Senhor e os comandos que o Senhor traz diante de nós, a nossa carne não gosta. E o que vai fazer ela morrer é nós obedecemos e não fazendo as nossas vontades. Amém? Então, povo abençoado, que ganhamos a vida eterna e perdemos a nossa. A nossa vida não tem valor algum diante dessa mensagem. A nossa vida perde o foco, o brilho. Nós temos que se desfocar dessa terra. Nós temos que desfocar das coisas dessa terra. Nós só temos que alimentar o nosso foco, correr o nosso objetivo e correr essa corrida maravilhosa. Que não é fácil, é uma caminhada difícil e que vai exigir muito esforço. Esforço, esforço, esforço. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Somente o esforço pode determinar a nossa vida. Se a gente não se esforçar, então a gente não é cristão. Se a gente não lutar, não é cristão. Porque o cristão ele é vencedor. E ele é vencedor por causa do esforço, por causa da luta e por causa das dificuldades que ele enfrentou e venceu. O cristão que é cristão é aquele que passa por sofrimento, passa por provações, passa por luta. Se eu sou cristão e estou descansando, e sou cristão e não passo não passo nem por uma provação, não passo nem por um sofrimento, então não sou cristão. Eu sou uma pessoa do mundo. Então, Cristo Jesus quer que a gente vencemos a corrida, que a gente vencemos a trajetória da nossa vida aqui, perdendo a nossa vida e alcançando a ressurreição superior. Amém? Todos aqueles que ouviram essa mensagem, quiserem receber a Cristo Jesus, repita essas palavras depois de mim, diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo diante de Ti, Senhor, por todas as malignidades que eu cometi diante de Ti aqui na terra, Senhor. Por favor, Senhor, me ajude a entrar no céu, me ajude a entrar na eternidade, me ajude a alcançar a melhor ressurreição. E hoje eu te suplico e te peço para que o Senhor envie o Santo Espírito para me ajudar, para me conduzir até a porta. Por favor, Senhor, coloque a humildade no meu coração, coloque a justiça no centro do meu coração, me ajude a alcançar, meu Pai, essa gloriosa promessa da ressurreição, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Vamos cantar um hino, povo abençoado. Vamos cantar um hino. Romanos 11. Vamos cantar o Romanos 11 para nós finalizar. Aleluia. Romanos 11:33. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi
o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória e para sempre. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória e para sempre. Amém, povo abençoado, amém. Que nós possa vencer essa corrida, vencer essa caminhada, que Cristo Jesus vai nos recompensar, que Cristo Jesus vai olhar nossas obras, que o Cristo Jesus vai nos honrar. Ele vai honrar os servos que vencer por sua causa. Cristo Jesus morreu há mais de 2000 anos. E até hoje o nome do Senhor Jesus é anunciado para todas as nações e confins da terra, que ele venceu na cruz e nos trouxe a redenção. Temos que fazer a parte nossa, conhecer Cristo e ser participante dos sofrimentos, para que a gente possa alcançar a ressurreição superior, a melhor ressurreição, a ressurreição dentre os mortos, a ressurreição que criou o novo céu e a nova terra, a ressurreição divinal que nos trouxe graça, que nos trouxe luz, que nos trouxe o padrão correto que nós devemos entrar no reino de Deus, o caminho estreito, de Mateus 7, 13 e 14. Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, paz do Senhor. Shalom, shalom.